O Zoom, o seu guia de notícias da Fiesp, já vai começar. Nessa edição, você confere o seminário da micro e pequena indústria, o congresso do Comitê de Jovens Empreendedores, a visita dos ministros da Fazenda, da Saúde e da Defesa e muitos outros assuntos. Abrindo a semana do dia 24, o seminário da micro e pequena indústria reuniu autoridades, empresários e gestores para debater desafios e apontar caminhos em áreas como empreendedorismo e inovação. Na abertura do evento, que teve a participação do vice-governador de São Paulo, Márcio França, e do secretário da micro e pequena empresa da Presidência da República, José Ricardo de Freitas, o presidente Paulo Scaff destacou a importância da retomada da economia para o Brasil voltar a crescer. O que vai solucionar o emprego é a retomada do crescimento. O que vai solucionar o fortalecimento das empresas, que lamentavelmente durante essa grande tempestade tivemos muitas indústrias, muitas lojas, 100 mil lojas foram fechadas em um ano. Indústrias, quase 10 mil. Temos que retomar, vamos dizer, a produção, o emprego, e isto depende do crescimento econômico. Na ocasião, a Fiesp assinou um convênio com 18 instituições de ensino. A iniciativa faz parte do programa Universidade Empresa, que desde 2008 oferece capacitação e gestão empresarial para micro, pequenas e médias empresas. No mesmo dia, a reunião do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na pauta, o papel do judiciário na democracia brasileira. À noite, Leandro Carnal subiu ao palco do Teatro do SESI para uma palestra sobre o individualismo moderno com base na obra shakespeariana Hamlet. A palestra do professor e historiador faz parte do 8º ciclo do Núcleo de Dramaturgia SESI British Council. Na terça, a Fiesp recebeu técnicos do BNDES que explicaram as linhas de financiamento e as novas diretrizes do banco. Ainda na terça-feira, o Departamento de Infraestrutura promoveu um workshop para debater tendências e avanços tecnológicos na área de telecomunicações. No mesmo dia, a Fiesp divulgou o nível de atividade do setor de construção de São Paulo. Em setembro, o indicador registrou uma nova queda e passou de 41,8 para 37,1 pontos, ainda abaixo da linha de estabilidade, que é de 50 pontos. Também na terça-feira, o Conselho Superior de Meio Ambiente recebeu o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, Ricardo Borsari, para discutir a preparação da região metropolitana de São Paulo para o período de chuvas. Na quarta, o presidente Paulo Scaff esteve na sede do Banco Central em Brasília para uma reunião com o presidente do banco, Ilan Goldfein. Na ocasião, Scaff defendeu a criação de condições para assegurar a retomada da atividade econômica e a geração de empregos. Também na quarta-feira, a Fiesp realizou um workshop em parceria com o governo peruano para apresentar oportunidades e projetos de investimento no Peru. Participaram do workshop o vice-ministro de Comércio Exterior do Peru, Edgar Vasquez, o embaixador do Peru no Brasil, Vicente Rojas, e o presidente da Câmara de Comércio e Integração Peru-Brasil, Miguel Vega. Os governos regionais presentes apresentaram mais de 136 projetos com necessidade de 34 bilhões de dólares em investimentos. É a primeira vez que o Brasil recebe 15 dos 24 governadores ou representantes do país vizinho. No mesmo dia, a reunião do Conselho Superior de Comércio Exterior recebeu o diplomata Otávio Brandelli, diretor do Departamento do Mercosul do Ministério das Relações Exteriores, que apresentou dados recentes sobre o tratado. Na quinta, a Fiesp realizou um seminário em parceria com a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Na pauta do encontro, que teve a participação da secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, Tatiana Rosito, formas de estimular e financiar a exportação de produtos brasileiros. À tarde, técnicos de entidades relacionadas a financiamento esclareceram dúvidas sobre os mecanismos oferecidos pelo governo e os disponíveis no mercado durante a Sala de Atendimento MPI Exportador.
No mesmo dia, a Fiesp e o Ciesp divulgaram o saldo da balança comercial de São Paulo. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, a participação de 39 regiões do estado nas exportações e importações foi superavitária em 842,3 milhões de dólares. Na sexta, em artigo publicado na Folha de São Paulo, o presidente Paulo Scaff destacou a importância da aprovação da PEC 241. Trata-se da mãe de todas as reformas de natureza fiscal. Sinalização indispensável de que estamos dispostos a consertar as contas públicas arrebentadas por sucessivos descalabros dos governos anteriores. Ainda na sexta-feira, a Fiesp e o Ciesp divulgaram o indicador de nível de atividade da indústria paulista. Em setembro, o INA caiu 0,2% na comparação com agosto. No terceiro trimestre do ano, a queda chega a 2,3% em relação ao período anterior, na série sem ajuste sazonal. Também na sexta, a Fiesp recebeu um seminário para apresentar o Ata Carnê, uma espécie de passaporte aduaneiro que permite a isenção de impostos para a exportação e importação de bens. À noite, a Fiesp recebeu os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro-chefe da Secretaria de Segurança Institucional, general Sérgio Etgoen, entre outras autoridades, durante o jantar anual organizado pelo Departamento da Indústria de Defesa, em homenagem às Forças Armadas. No sábado, o time de polo aquático do SESI São Paulo enfrentou o Esporte Clube Pinheiros na piscina da Vila Leopoldina. Os donos da casa superaram o tradicional rival por 13-11 e conquistaram o tetracampeonato paulista. Na segunda, o Departamento de Ação Regional recebeu representantes da Previdência Social e indústrias de diversos setores para apresentar o projeto piloto FAP-RAT, voltado para a economia das empresas. Também na segunda-feira, o workshop organizado pelo Departamento de Infraestrutura reuniu representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Petróleo e da Empresa de Pesquisa Energética para discutir as perspectivas para o setor de gás natural no Brasil. Ainda na segunda, a reunião do Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto analisou, entre outros assuntos, o Plano Municipal de Esporte, criado para universalizar o acesso à prática esportiva. À noite, o presidente Paulo Scaff prestigiou o lançamento do livro Empreender é Viver, a trajetória de Alencar Burti, de autoria de Ricardo Viveiros. No mesmo dia, em entrevista à jornalista Maria Lídia, da TV Gazeta, Scaff voltou a destacar a importância da aprovação da PEC do Teto para a recuperação da economia. A PEC do teto está para o ajuste fiscal, assim como o Plano Real esteve para a inflação. Fundamental. Isto tem que criar as condições para os juros caírem e o crédito aumentar. Com a confiança, com juros em queda, confirmando essa confiança, com a retomada do crédito, nós teremos um cenário para o investimento. Na terça, o Congresso do Comitê de Jovens Empreendedores reuniu grandes empresários e autoridades para discutir formas de reinventar o mundo dos negócios e o Brasil. O nosso país passa um momento que há necessidade, sim, de se recriar. Quando estamos aqui discutindo carga tributária, juros, lá fora está se falando da indústria 4.0, 5.0. Então nós temos que ter um trabalho onde se atenda às necessidades emergenciais do Brasil, mas que não se distraia daquilo que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa fora do lugar, muita coisa para arrumar. O motor de crescimento do Brasil, ele está escangalhado. Agora, isso tem conserto. É a primeira vez em que nós estamos, de fato, propondo uma mudança constitucional para limitar o crescimento das despesas públicas no Brasil. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2 turnos, por grande maioria, a PEC do teto dos gastos. Isso significa que o Brasil do futuro será melhor, mais estável, com melhores condições de crescimento para todos. Vocês vão estar reinventando, usando a sua criatividade, não é apenas para sobreviver bem à crise, mas aí para crescer.
Durante todo o dia, o evento ofereceu uma programação intensa com palestras de grandes empresários, como o presidente da Suzano, Davi Pfeffer, além de workshops, espaços para consultoria, planejamento de negócios e networking. Na quinta, as prioridades da cadeia produtiva do esporte estiveram em pauta na reunião do Conselho Superior do Desporto. No mesmo dia, a terceira reunião do Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio, organizada pelo Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, analisou as iniciativas do Ministério da Agricultura no apoio às exportações brasileiras, entre outros assuntos. Também na quinta-feira, o seminário Qualidade de Vida e Sustentabilidade, promovido pelo Comitê de Responsabilidade Social, apresentou cases de boas práticas e homenageou as empresas que mais se destacaram com o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida. Na sexta, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou de uma reunião organizada pelo Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia. Na pauta, um balanço de seu período à frente da pasta e as perspectivas do setor para 2017. O ministro citou a ampliação de recursos para parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, em medicamentos, insumos e tecnologias em saúde. Nós temos 15 bilhões em compras de medicamentos anualmente, sendo que metade são medicamentos biológicos de alto custo. Então, há necessidade de transferir tecnologia e produzir esses medicamentos de forma mais econômica aqui no país. O governo vai investir 6,4 bilhões em 2 anos, que devem gerar 7.400 empregos. Também na sexta-feira, a Fiesp publicou um anúncio nos principais jornais para demonstrar seu apoio ao Acordo de Paris, que limita a 2 graus o aumento da temperatura no planeta até 2100. A Fiesp incentiva a economia de baixo carbono, atua na modernização dos processos industriais e estimula a inovação e a troca de informações tecnológicas e científicas que resultem em menor impacto no clima. O tratado também foi tema de artigo do vice-presidente da Fiesp, João Guilherme Sabino Ometo, publicado no UOL. A contribuição decisiva da indústria para a redução das emissões de gases de efeito estufa ganha escala a partir da entrada em vigor do novo acordo, com a necessária contrapartida de transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. No dia 5, a Fiesp e o Ciesp encerraram uma missão empresarial a Cuba com mais de 40 empresários para prospectar o acesso de marcas brasileiras ao mercado internacional. No domingo, teve programação cultural gratuita em dose dupla. A atriz Débora Duboc subiu ao palco do Teatro do SESI com um repertório poético na peça Sou Toda Coração. Já na calçada do prédio da Fiesp, a música ficou por conta da banda Dois Reis, formada pelos filhos do cantor e compositor Nando Reis. Sebastião e Teodoro relembraram os maiores sucessos do pai. O Zoom de hoje fica por aqui. Até a próxima!